Luiz pergunta, mestre, o que você acha melhor dar prioridade? Tempo no simulado ou meta de acertos? Euclides pergunta, fala do Enki, sua opinião sobre ele, se fosse usar, como usaria e o que a galera comete. Letícia pergunta, como otimizar o tempo nos estudos? Eu estudo 8, 10 horas por dia, mas sinto que não é um estudo produtivo. Essa aqui é típica, tá? Essa aqui é a típica aluna que chega relativamente perto de passar medicina, mas sempre é empurrada para mais um ano de cursinho. Isso que é muito perigoso. Vamos lá, primeiro. Fala pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje inaugurando um novo quadro aqui para o YouTube chamado Mestre Responde, em que eu vou responder algumas perguntas um pouco mais complexas que vieram lá de uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, corre lá e me segue para que você possa participar de quadros futuros e neles eu possa resolver alguma dúvida que vai salvar o teu estudo aí nessa reta final até o Enem. Né? Não estamos bem na reta final, mas faltam 5 meses, já devemos apertar o passo. Beleza? Primeira pergunta. Luiz pergunta, mestre, o que você acha melhor dar prioridade? Tempo no simulado ou meta de acertos? Cara, vamos lá. Você concorda comigo que essa pergunta ela é um pouco sem sentido? Tipo, eu preciso terminar rápido a prova ou eu preciso acertar muito? Bom, de preferência você deve os dois, né? Você deve acertar muito e você deve ter um bom tempo de prova. Só que o que ocorre? A prova de naturezas, ela é uma prova que, em comparação à prova de matemática, deve ser feita de modo mais rápido. Você deve, veja bem, na prova de naturezas, focar em terminar ela mais rapidamente. Por quê? Porque a matéria de natureza, a área de natureza, as áreas que compõem essa grande área, esse grande campo, elas são de um tipo que a gente chama de declarativo, um tipo de conhecimento declarativo. Que é aquele conhecimento que é mais ou menos assim, ou você sabe ou você não sabe. Ou seja, durante o fazimento, durante a resolução das questões de natureza, na maioria das vezes, na maioria das questões, não tem muito o que ficar pensando, não tem muito o que ficar analisando. Ou você sabe aquele conteúdo e tem as ferramentas, as informações, as habilidades necessárias para responder aquela questão, ou você realmente não sabe o que a questão quer, você não sabe, você não tem aqui o conhecimento do que ele está perguntando, você não sabe o que é um ácido butanoico, você não sabe o que é uma cetona, você não sabe o que é uma função orgânica, você não sabe a fórmula de Torricelli que é necessária para resolver uma questão, você não sabe qual é a diferença entre energia mecânica e energia potencial, né, energia cinética e energia potencial gravitacional. Não sabendo isso, você não vai ter como resolver as questões que pedem esses assuntos. Enquanto que, por outro lado, a prova de matemática tem uma natureza que a gente chama de procedural. Essa natureza procedural, em termos coloquiais, né, em termos de conversação, é assim, olha, tá, mesmo que você não saiba exatamente como fazer, você ainda consegue desenrolar se você tiver tempo bastante. Ou seja, a prova de matemática se beneficia muito mais de um tempo maior de prova. A prova de naturezas, se você faz ela em 2 horas ou em 3 horas, não muda muito a quantidade de acertos que você vai ter. Agora, a prova de matemática muda drasticamente se você só tem 2 horas ou 3 horas. Em síntese, o que eu quero dizer é o seguinte. De fato, na prova de naturezas, talvez faça melhor para a sua preparação treinar, resolver ela em pouco tempo. Ou seja, a tua meta vai ser resolver ela em 1 hora e meia, dependendo do ano de prova, dependendo da dificuldade que lhe foi inerente à prova. Certo? E na prova de matemática, você não deve se capar tanto no tempo, coloca ali 3 horas e meia, 3 horas e tenta acertar o máximo possível de questões, porque isso é o que você deve mimicar, isso que você deve espelhar durante ali o fazimento real, durante o Exame Nacional do Ensino Médio. Você deve fazer a prova de natureza rapidamente e logo depois, com o tempo que sobrar, você focar em acertar o máximo possível de matemática, desenrolando até mesmo aquelas questões que você
não se achava capaz de fazer. Isso ocorreu comigo durante a prova. Eu fiz a prova de natureza rapidão em 2023. Eu acertei, eu acho que 40 ou foi 30, acho que foi 40 em natureza e 43 de matemática, só que anularam uma, né? Uma que eu acertei foi anulada. Eu fiz rapidamente a prova de natureza, eu acho que não deu 1h30 de prova, e o resto eu gastei todo o tempo na prova de matemática. E eu fui um dos 3 últimos a sair da prova, certo? Eu desenrolei muitas questões que quando eu vi, né, no primeiro contato, eu fiquei amedrontado de fato. Falei, porra, não sei fazer isso daqui. Só que depois, com o tempo que eu tinha de sobra, eu acho que teve questão que eu gastei 15 minutos, 20 minutos realmente para raciocinar, para pensar sobre ela. Claro que outras, muitas, eu fiz rapidamente, 2 minutos, 1 minuto e meio, certo? Isso é interessante você treinar, tá? Aconselho demais. Próxima pergunta. O Eduardo pergunta, o que acha de usar ChatGPT para os pilares 1 e 2 e para sanar dúvidas específicas? Vamos lá. Para quem não sabe do que ele está falando, ele não é aluno do protocolo de mestre, nem do plano mestre da medicina, nem da consultoria individual. Só que ele manja, né? Eu acho que ele realmente leva a sério aqui. Ele deve estudar muito bem os vídeos que eu coloco gratuitamente no YouTube. Recomendo vocês fazerem o mesmo. O que eu entrego aqui no conteúdo, a maioria dos mentores de estudo não conseguiram entregar numa vida de conteúdo deles, né? Numa vida de produto. Você poderia comprar 10 mil na mão do cara, ele não teria capacidade de entregar a mesma coisa que eu entrego gratuitamente para vocês. Os meus 2 últimos vídeos que eu postei, cortes das mentorias coletivas de desempenho que tem no PEN, que tem no protocolo de mestre com os alunos, tem um conteúdo ali que vocês não acham em outro lugar. Podem procurar, tá? Procura lá, fala, olha, Rodrigo, achei isso aqui que você está falando em outro canal. Fala, mentira, não tô zoando. Tem uns canais na gringa, que falam do que eu falo, tá? Aqui você não acha no Brasil. Muito difícil, só o mais básico do básico. Tá, então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, o que acha de usar o ChatGPT para os pilares 1 e 2? Quais são os pilares 1 e 2? Identificar o que precisa ser aprendido e conhecer a arquitetura geral desse conhecimento, ou seja, a sua finitude, a sua expansão, como é que ele se correlaciona com outros assuntos, o que é relevante de se estudar nisso que você identificou que deve ser aprendido, né? Por exemplo, eu aprendi que eu não sei calcular a área superficial de um cilindro. Beleza, tá, eu identifiquei isso, eu não sei isso. Agora, eu tenho que ver como é que isso se relaciona. Tá, entendi. Então, isso é um assunto que eu vou estudar lá em sólidos geométricos. Em sólidos geométricos, eu vou ver o volume desse cilindro, eu vou ver como é que o volume do cilindro depende das relações da circunferência, e eu tenho que aprender isso, isso e isso. E ao final desse segundo pilar, ao final do pilar do conhecimento, em que você dá essa visão geral, essa arquitetura geral do conhecimento, você deve chegar a basicamente 2 checkpoints, 2 pontos de checagem. Bom, o primeiro ponto de checagem é o mais simples e óbvio, você tem que saber exatamente como prosseguir no assunto. Então, eu identifiquei, eu vi a visão geral e agora eu tenho que saber exatamente em que fontes, por que fontes eu vou estudar esse assunto que eu identifiquei, essa fraqueza que eu identifiquei. É no livro tal? Tá, se é no livro tal, é no capítulo tal? E dentro desse capítulo, tá mais ou menos ali em que região? Pronto, eu tenho que saber, é óbvio, né? Ou então vai ser com o professor tal? Você tem que saber. Vai ser na aula tal? Tem que saber. Você tem que saber exatamente por onde que você vai retomar ali o teu aprendizado, por onde que você vai aprender aquele assunto. E o segundo checkpoint, né? Esse é o primeiro, você saber onde que você vai estudar, em que fontes. O segundo checkpoint é você definir um objetivo de aprendizado, certo? Então, o teu objetivo de aprendizado, nesse caso, seria compreender qual a fórmula e de onde vem essa fórmula que é usada para calcular a área superficial de um cilindro. Ou então, em que condições eu preciso calcular a área superficial de um cilindro? Será que, como é que eu faria para calcular, por exemplo, a diferença entre as áreas superficiais de um cilindro, com a crosta de pinta ao redor de pintura, né, de pintura ao redor dele, e outro sem uma crosta de pintura. E isso você vai adicionando, já estou entrando em mais detalhes, um quesito chamado de multidimensionalidade, que é abordar um assunto e prever esse assunto, prever como que esse assunto pode cair na prova, tá? Então, em suma, identificar o que precisa ser aprendido, conhecer essa arquitetura geral, chegar em 2 checkpoints, 2 pontos de checagem para você prosseguir.
onde que você vai estudar e qual que é o teu objetivo de aprendizado. Você vai entrar ali para aprender o quê, certo? E ele quer saber se você pode usar o ChatGPT para isso. Claro que você pode. O que você não pode é terceirizar todo o processamento da ideia. Você não pode simplesmente aceitar o que o ChatGPT vai te dar, porque vai ser inespecífico à tua situação. Então, você tem que usar o ChatGPT. Se quiser, claro, pode usar o ChatGPT para te ajudar. Então, ok, ChatGPT, me diga conhecimentos... Tá, pega uma questão, né? Você pega uma questão que você errou, joga lá no ChatGPT e pergunta: ChatGPT, que conhecimentos eu preciso adquirir para ser capaz de resolver essa questão? É um exemplo, certo? Ele vai te dar lá um monte de informações, você vê o que você sabe, o que você não sabe, e você vai estar identificando o que precisa ser aprendido. Uma vez que você tenha identificado o que precisa ser aprendido, você vai perguntar: tá, ChatGPT, olha, eu entendi que eu não sei isso daqui, essa habilidade que você comentou que eu preciso ter, e como que eu aprendo ela, né? Em que assunto eu vou estudar ela, em que livros, beleza, tu usa, tá? Tu pode realmente usar o ChatGPT para isso e é tudo teste. Veja se te serve. Eu tenho alguns alunos que usam o ChatGPT, inclusive para gerar objetivos de aprendizado. Não tem problema algum, contanto que você mantenha a sua criatividade, a sua criticidade e analise se aquilo é pertinente ou não para a tua realidade estudantil. Beleza? E ele também perguntou assim: e para assinaduras específicas? Claro, pode usar à vontade. Entretanto, tenha em mente que o ChatGPT erra demais. Eu não sei como é que estão as novas 1000 versões, 1000 atualizações de GPT-4 Omni, como que é a veracidade, a acurácia das informações, eu realmente não sei, tá? Eu não uso para essa finalidade mais. Futuramente, quando as aulas de medicina voltarem, eu vou dar uma pegada mais no ChatGPT e aí eu vou ter mais noção. Então, toma cuidado, tá? Toma cuidado com as informações que forem dadas pela inteligência artificial e dá sempre um confere quando você achar estranho, certinho? Vamos para a próxima. Deixa eu só beber uma água que minha garganta tá ficando seca. Faz tempo que eu não gravo vídeo. Euclides pergunta: fala do Enki, sua opinião sobre ele. Se fosse usar, como usaria? Erros que a galera comete. Acho que renderia, né? Não deu para terminar a caixinha, mas ele acho que renderia um bom vídeo, uma boa caixinha, um bom assunto. Acho que foi isso que ele falou. Bom, vamos lá. O que é o Enki? É uma ferramenta. Como toda ferramenta, ela por si só não tem poder nenhum. Depende de como o usuário usa essa ferramenta. E ela é uma ferramenta para se aprender através de repetição espaçada e Active Recall, saque ativo, que são 2 dos 3 importantes fundamentos da revisão. Quais são os fundamentos da revisão de mestre que eu ensino aos meus alunos no protocolo de mestre? Fundamento número 1, espaçamento. Como revisar tem uma natureza, como o próprio nome sugere, de você reestudar alguma coisa, é interessante, né? É da própria natureza da revisão que ela seja feita de maneira espaçada e cada vez mais espaçada. Essa é a premissa de se ter uma revisão, certo? Você quer ter uma reabordagem com aquele conteúdo, mas você não quer reabordar o conteúdo no mesmo dia, né? Na mesma hora, por exemplo, não faria sentido. Ou seja, o primeiro fundamento e mais básico é o espaçamento. Todo mundo faz isso. O segundo fundamento, também bem conhecido, relativamente bem conhecido, é o fundamento do saque da memória. Todo método de revisão que você fizer deve propiciar o saque da memória, deve fazer com que você evoque, puxe da tua mente ali os conceitos, os fatos, as informações que estão sendo cobradas, informações que estão sendo aprendidas. Esse é o segundo fundamento, saque. Entretanto, contudo, todavia, existe um fundamento ainda mais importante e completamente negligenciado por quase todos os estudantes. Não é uma coisa pontual, não. É pela maioria de vocês. E isso o Enki não tem. E isso o Enki não propicia. Que é o fundamento da multidimensionalidade. E, em breves palavras, o que é esse fundamento? A multidimensionalidade é o ato de você abordar um mesmo conteúdo sob múltiplos pontos de vista. Você deve olhar para o mesmo conteúdo por múltiplas vias. Você deve contemplar as múltiplas faces, múltiplas facetas de um mesmo tópico, de uma mesma ideia. Fazendo isso, você se previne de
questões no Enem ou em outros vestibulares que sejam fora da curva, que cobrem além do padrão de cobrança, que cobrem um conteúdo num contexto específico, certo? Se você não tem essa multidimensionalidade, é como se você só tivesse uma única estrada para chegar numa cidade. Mas o que ocorre se essa estrada for interrompida ou estiver inacessível? Você vai ter um branco, né? Você não vai conseguir chegar na cidade. É a mesma coisa, você não vai conseguir chegar na memória. A gente quer adicionar multidimensionalidade, para se precaver, para se prevenir de questões do Enem que estejam fora da curva, e 2, para demorar muito e muito, muito mais de esquecer uma memória. Porque, eu vou falar isso aqui é profundo, hein? Isso aqui ninguém fala. Ninguém fala. Memórias não são esquecidas tão rapidamente quanto os caminhos para as memórias. Olha só. Por exemplo, já teve aquela ocasião em que você se encontra com um conhecido na rua e você esquece o nome dela? Você não esqueceu o nome dela. Porque logo depois, né, 1 hora, 2 horas depois, sei lá, era fulano, era Raquel, era Xilitol, sei lá, era Avogrado. Caramba, lembrei, era Avogrado o nome dele. Tu não esqueceu o nome dele. Você não achou a via para chegar até o nome dele. A via da memória que chega ao nome dele. Isso é o que é esquecido mais rápido. Quando só tem uma única via para tu chegar no nome de uma pessoa, num fenômeno acústico, no que seja, você fica à sorte, né? Tu fica à mercê da aleatoriedade dos teus neurônios. Então, às vezes, teus neurônios realmente não acham um caminho ali. Se tu tiver só um e esquecer na hora da prova, esquecer onde for, você se ferrou, tu vai ter memória, tu vai, cara, eu sei, eu não consigo me lembrar. Você esqueceu do caminho da memória. E quando a gente coloca multidimensionalidade, a gente faz múltiplos caminhos para uma mesma memória. Isso aumenta a prioridade sináptica, assim, a tua capacidade de reter aquele conteúdo em diversas vezes, dezenas de vezes, certo? É o fundamento mais importante da revisão. E você pode adicionar essa multidimensionalidade com questões de níveis mais altos, você pode com outros livros que abordam o mesmo conteúdo, você pode aprofundar em algum aspecto do conteúdo, sendo que esse aprofundamento vai te dar mais conhecimentos que envolvem o mesmo assunto e assim vai contribuir para essa multidimensionalidade. Você pode analisar casos complexos, enfim, existe uma multiplicidade. Acho que eu já falei múltiplo umas 1000 vezes nesse livro, mas é porque realmente não tem outro termo, né? Sei lá, dezenas, diversos, tá vendo? Não tenho muita multidimensionalidade nesse vocábulo, né? Se fosse outro vocábulo que eu tivesse mais sinônimos, eu teria maior multidimensionalidade para a mesma ideia, tipo contudo, entretanto, todavia, mas, porém, é isso aí acho que é isso, já deu, né? No entanto, entretanto, já falei. Enfim, vocês entenderam o fundamento da multidimensionalidade. Ou seja, o Encke não é que ele é ruim, é que a revisão é capada, porque só respeita 2 fundamentos, certo? Tem como melhorar? Cara, até tem, mas dá um trabalho, certo? Toda vez que você revisar um mesmo flashcard, você teria que adicionar uma nova informação que você aprendeu, né? Ou então, talvez, colocar num novo contexto, reescrever esse flashcard cada vez que você revisa ele, colocando ele numa situação um pouco mais complicada, talvez, colocando ele num outro contexto. Dá um trabalho, eu acho até chato, eu não sou muito fã de flashcards. Tem como melhorar, sim, tem como melhorar. Agora, tem um detalhe. Para os meus alunos, eu recomendo que, se forem utilizar flashcards, só utilizem para informações, para conhecimentos das 3ª e 4ª camadas do aprendizado. São 4 as camadas do aprendizado. Primeiro, lógica geral. Então, todo assunto que você for estudar tem 4 camadas. Primeiro é só lógica geral. Então, basicamente, assim, quais são os pilares fundamentais... Passou um motoqueiro. Quais são os pilares fundamentais daquilo que está sendo tratado? Qual que é a lógica geral? Como é que as coisas se conectam entre si? Qual que é o vínculo de causalidade? Qual que é o vínculo de correlação? Então, tem a lógica geral, certo? Se eu levantar isso daqui,
e deixar cair, né? Se eu levantar isso aqui e soltar, vai cair. Então existe uma lógica. Todas as coisas vão em rumo ao centro do corpo de maior massa que estiver perto deles. Pronto. Essa é a lógica geral. A segunda camada é a conceituação da lógica geral. Então, qual que é a conceituação? Qual que é o encorpamento dessa lógica geral? Né? O que fundamenta essa lógica geral? O que explica essa lógica geral? Por exemplo, todos os corpos vão em direção, todos os corpos soltados num campo gravitacional, opa, já estou dando nome, campo gravitacional. O que é um campo gravitacional? Um campo gravitacional é o produto de uma força fundamental, chamada de força gravitacional, que é gerado, é produto dessa força gravitacional de corpos... Calma aí, eu me confundi um pouco. Tá, deixa eu voltar aqui. O que é... Agora fodeu. Então, o que é esse tal desse campo gravitacional? Deu um nó na cabeça para explicar. Bom, primeira camada. Eu solto um corpo, ele vai em direção a outro corpo de maior gravidade ou de maior massa que estiver perto dele, por conta de uma coisa chamada campo gravitacional. Opa, então tem essa lógica geral. Agora eu vou conceituar, na segunda camada, vou conceituar essa lógica geral. Ou seja, tá, então os corpos têm massa, que é a capacidade de resistir à inércia. A massa é a metrificação da capacidade inercial, que, em outras palavras, é a capacidade de resistir ao movimento. Ok, isso é massa. E toda massa, ela, por natureza, eu estou tirando isso da minha cabeça agora, tá? Estou relembrando todos os conhecimentos fundamentais de física aqui. Faz tempão que eu não estudo, mas vamos lá. Bom, só para vocês verem tanto que os métodos funcionam. Então, do tempo que eu tenho sem estudar isso daqui, eu consigo me lembrar com muita tranquilidade do que eu aprendi. A massa é a capacidade de resistir à mudança. E, por natureza, por existirem 4 forças fundamentais na natureza, que são força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força gravitacional, toda massa gera um campo gravitacional, que é uma ação à distância, é um campo, como o próprio nome já diz, eu tenho que definir o que é campo, né? É uma existência espacial, não sei, existência espacial, que é capaz de gerar uma força gravitacional, que é uma força de atração entre dois corpos que possuam massa. Ou seja, toda vez que eu colocar uma massa dentro, né, no espaço de um campo gravitacional, ocorrerá atração entre as duas massas, entre a massa que está ali no campo gravitacional e a massa que gerou o campo gravitacional. Opa, estou conceituando? Estou conceituando. Aí, por exemplo, eu teria que conceituar o que é força, se eu ainda não soubesse. Eu teria que conceituar múltiplas coisas. Depois dessa segunda camada, em que você incorpora a lógica geral, aí você vai começar a pensar nos detalhes importantes. Então, por exemplo, o que seria um detalhe importante? Que Newton descreveu muito bem o funcionamento dessas forças, ele descobriu que a melhor forma de se calcular a força gravitacional é G, uma constante, que multiplica as duas massas e que se divide pela distância ao quadrado, pelo quadrado da distância, certo? E eu ainda poderia adicionar mais uma conceituação lógica dessa própria fórmula. E depois disso, né, além disso, né, vamos falar aqui sobre mais detalhes importantes para vocês entenderem. Então, tem a fórmula F é igual a G, M1, M2 sobre D ao quadrado. Também teria o fato de que são 3 as leis de Newton, que a primeira lei de Newton é a lei da inércia, que a segunda lei de Newton é a lei... Pô, será que eu lembro? É a força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, que é aí a lei da ação e reação. Ou seja, você vai construindo o teu conhecimento em camadas, de modo sempre com multidimensionalidade, para você conseguir chegar nesses conceitos, nessa lógica geral, nesses detalhes por múltiplas vias. E, por fim, você vai para a quarta camada, que é dos detalhes arbitrários. Por exemplo, qual que é o valor da constante G? Não faço ideia. Né? Na constante G que multiplica F é igual a força-peso. Né? Força gravitacional é G, M1, M2 sobre D ao quadrado. Não sei qual é o valor de G. Tem um valor que eu não sei qual é. Agora a voz já tá desistindo. Vou continuar. O Enk, vocês já perceberam que eu não consigo fazer conteúdo raso? Não consigo, sério. Todo mundo que me aconselha fala, cara, faz conteúdo de topo de funil, né? Faz conteúdo de não sei o quê, conteúdo especial, aí depois tu vende.
no teu produto, tu aprofunda. Só que é o seguinte, meu conteúdo, meu produto, ele é tão profundo que para eu fazer algo superficial no YouTube, eu já tenho que me aprofundar muito. Não tem como deixar de aprofundar, porque é um conhecimento, o que eu ensino é algo muito, muito, muito enraizado. É algo muito profundo. É algo contundentemente potente. Até rimou um pouco, certo? Ficou uma cacofonia, não tem problema. Porque é verdade, estou falando do meu coração. Voltando para o Anki. Anki, flashcard, é algo que deve ser reservado para as duas últimas camadas do aprendizado. Ou seja, você só faz flashcard daquilo que você aprendeu de maneira conceitualmente profunda e logicamente definida. Ou seja, as duas primeiras camadas, lógica geral e a conceituação dessa lógica geral. Agora eu vou te falar qual que é o detalhe. O detalhe é que, caso você aprenda muito bem as duas primeiras camadas, as duas últimas vão vir praticamente de bandeja, né? Elas vêm, você aprende sem querer, porque elas têm um espaço exato, um local exato para serem achadas. A grande dificuldade em se memorizar, em se aprender as coisas, é não ter um local para essas memórias entrarem. Porque a nossa memória é de natureza associativa, de natureza relativa, de natureza relacional. Ou seja, uma memória, um conhecimento, para ele ser aprendido, ele tem que, melhor dizendo, ele se beneficiaria mais se ele fosse atrelado, vinculado, entroncamento cognitivo, a um outro conhecimento. Certo? Por isso que quando se define muito bem as duas primeiras camadas, tu não precisa usar Anki ou qualquer outro método de memorização bruta para aprender os detalhes importantes, que muitas vezes são cobrados na prova do Enem. Em biologia mesmo se cobra muito, ciclo do nitrogênio, né? O nome de cada fase é um saco, tá? Mas contanto que você aprenda as duas primeiras camadas, você entenda a lógica geral daquilo, você constitui muito bem esses pilares lógicos, essas coisas, essas relações, você vai ter ali um local perfeito para receber memórias de difícil aprendizado, que para outras pessoas seriam consideradas difíceis, né? Para você não, para você vai ser fácil, porque você está aplicando tudo que eu estou falando, certo? Então esses são os erros que a galera comete, não aprendem conceitualmente bem e vão direto para a memorização bruta. É um tiro no pé grande, porque memórias que foram memorizadas de maneira bruta são rapidamente esquecidas, isso é um fato. Beleza? Caramba, deixa eu ter que beber um pouquinho mais de água. Enzo pergunta, poderia falar mais sobre os dois primeiros pilares do estudo? Já falei, né? Ótimo, no início do vídeo. Letícia pergunta, como otimizar o tempo nos estudos? Eu estudo 8, 10 horas por dia, mas sinto que não é um estudo produtivo. Aulas, questões, flashcards e resumos básicos. Opa, chegamos no coração do vestibulando brasileiro médio. Chegamos aqui no coração do pessoal que não ultrapassa os 130, 135 acertos, que sempre tem muita dificuldade em quebrar essa barreira. Essa aqui é típica, tá? Essa aqui é a típica aluna que chega relativamente perto de passar medicina, mas sempre é empurrada para mais um ano de cursinho. Isso que é muito perigoso. Vamos lá. Primeiro, vamos ser sensatos aqui. Eu vou falar e vocês, com calma, vão digerir o que eu estou falando. Vocês vão escutar o que eu vou falar e vão digerir com calma, certo? Eu vou falar. Se você fizer um estudo que realmente gere aprendizado, você não vai se beneficiar muito mais do que de 4 horas de estudo. Olha o que eu estou dizendo. Ela falou, olha, eu estudo 8, 10 horas por dia. Eu falo, mas tá, calma aí. O que importa é você estudar muito ou você aprender muito enquanto você estuda? O que importa, na verdade? É você aprender muito. E o teu cérebro, ele não tem limite de hora de estudo. Ele pode estudar horas infinitas, né? Até ele morrer. Ele pode estudar mesmo, né? Se você dormir bem, se você se alimentar bem, ele pode estar, pode passar aqui, ó, sentado, estudando quanto tempo você quiser. Quanto tempo você botar para ele para estudar, ele vai.
Entretanto, todavia, ele tem um limite de aprendizado. Porque esse é um limite biológico, é um limite fisiológico. É que nem o teu músculo. O teu músculo tem um limite de atividade física que ele pode gerar por dia, por a cada certo período de tempo. Ele tem. Se você sobrecarregar ele, ele demora 2, 3 dias para voltar. É um limite biológico, é um limite fisiológico. Aprendizado, pessoal, são alterações estruturais no cérebro de vocês. O cérebro de vocês literalmente muda, fisicamente, materialmente muda. Ele se altera, ele gera novas conexões. Então não esperem que o teu cérebro possa realizar tantas mudanças num dia só. Nenhum, tá, isso é experiência própria. 8 horas de aprendizado, 10 horas de aprendizado são praticamente impossíveis. Agora, a questão é, você não sabe quantas horas você está aprendendo de fato. Não é isso? Essa é a grande dificuldade. Tu está estudando 10 horas. Quantas horas de aprendizado realmente foi? Se a eficiência for de 50%, que é alta, tá? Relativamente alta para um vestibulando brasileiro médio, você vai ter aprendido aí 5 horas. Só que você mesma diz que você não sente que é um estudo produtivo. Por quê? Porque você não está sentindo aprendizado verdadeiro. Como o esforço físico deixa marcas, deixa sinais, ou o aprendizado deixa também sinais. Você sente confusão, você sente cansaço mental, você sente uma espécie de cansaço, né? Um cansaço, sabe quando que todo homem que trabalha vai entender, todo homem que se esforça fisicamente na academia vai entender, é aquele cansaço que te alivia. Fala, porra, eu fiz alguma coisa, eu realmente me esforcei, eu consegui algo, né? Mesmo eu me esforcei, né? Eu trabalhei hoje. Todo homem, eu não sei mulheres, falando de homem porque eu sou homem, eu sei como é que é, tá? A gente é assim. Quando a gente trabalha mentalmente, a gente sabe também. Fala, cara, hoje eu me cansei, hoje eu trabalhei, hoje eu senti o meu cérebro avisando que ele estava em trabalho, que ele estava a todo vapor. O aprendizado, como a atividade física, é algo mecânico, né? Tem um componente mecânico, tem um componente físico, material. E esse componente limita a sua capacidade de aprender durante um dia de estudos e deixa marcas, deixa avisos que você está aprendendo. Quando você fala para mim que você sente que estudou 10 horas por dia e não teve um estudo produtivo, sentiu que não foi produtivo, é justamente por conta disso. Qual que é o remédio mais eficaz para a tua situação? Olha, é aumentar a tua eficiência de estudos e, por conseguinte, não é para diminuir o tempo de estudo agora. É por consequência do aumento da eficiência do aprendizado, você vai acabar diminuindo. Obrigatoriamente, o teu cérebro vai te obrigar a diminuir as horas de estudo. E isso é maravilhoso, porque você vai ter mais tempo livre. Sacou? Tu vai estudar menos e aprender mais. Esse é o grande X da questão. Hoje em dia, todo mundo se vangloria. Eu estudo 14 horas por dia. Eu estudo 12 horas por dia. Hoje em dia, né? O pessoal fala, cara, antigamente isso não era marra. Marra era tu chegar e tirar 10 toda a prova e falar, pô, só estudo meia hora por dia. Não era essa marra? Pô, claro que tu não vai ser vagabundo, né? Se você pode estudar 4 horas por dia e pode aprender 4 horas por dia, o que de certa forma é um absurdo, porque 100% de eficiência não existe. A gente gostaria de 80%, 90%. Em média, 70%, 75% estaria ótimo já. Pô, se tu estudar 4 horas e aprender aí 3 quartos, estaria ótimo. Né? 3 quartos de 4 dá 3 horas. Não é isso? É isso mesmo. Se tu estudasse 4 horas e perdesse 3 horas, ou seja, 75%, estaria ótimo. Estaria ótimo. Né? 1 hora ali foi perdida. O teu cérebro desviando da atenção, o teu cérebro não pegando muito bem aquelas coisas. Pô, tá ótimo. Não estaria? Não é melhor do que estudar 8 horas e aprender 2 horas, aprender 3 horas? Não é melhor? Ou seja, qual que é a chave para o teu problema? Estudar menos com uma eficiência estudantil maior, uma eficiência de aprendizado maior. E como é que a gente faz isso? Porra, não dá para resolver aqui num vídeo desse, né? Não dá realmente. O que eu vou te falar? Vou te dar, sei lá, eu tenho não sei, talvez 20 horas. Ô editor, ou eu. Quantas horas de conteúdo você acha que o PEN tem dentro do PEN? Não faço ideia. Cara, só das mentorias coletivas são 12, né? Cada um com mais de 1 hora. Exatamente.
Então, só de mentoria coletiva, que é algo secundário, é algo auxiliar no PEN, são 12 horas de conteúdo. Não dá para explicar 12 horas de conteúdo aqui no vídeo, que era para ser um vídeo de 10 minutos e só essa parte aqui já está tendo 14 minutos, né? Com a primeira parte de 20 minutos, meia hora não dá para estudar. Deve ter lá, sei lá, não sei se tem 30 horas de conteúdo no PEN. Acho que não tem 30. Não sei se tem 30 horas de aula mesmo, né? Talvez tenha. Talvez tenha, né? A mentoria 10 são 2 horas. Puta merda. Então é isso aí. Não dá para te explicar tudo isso em um vídeo de 40 minutos, que vai ser mais ou menos que vai dar aqui. Não vai dar mais, vai dar mais. Certo? Então, o PEN é baratinho. Tá 5,97, né, hoje. Nem sei como é que tá o preço. Eu nem mexo com isso, eu não sou ganancioso. Eu não mexo com dinheiro, eu nem gosto de ver dinheiro. Estão pegando a mentira? Estão pegando a mentira? Tô brincando. É que realmente eu tô focado mais em produzir conteúdo, atender aluno e tô delegando outras partes, beleza? Vamos lá para a última pergunta. Cristiane pergunta: como evoluir em matemática de uma vez por todas e garantir muitos acertos no Enem? Cara, estuda sua matemática, tá? Quem ainda não chegou em 30 acertos em matemática não deveria estar estudando nenhuma outra matéria. Porque 30 questões de matemática são só matemática básica no Enem e interpretação. Ou seja, estuda português e matemática, né? E estuda a sua capacidade de interpretar ideias e a sua capacidade de resolver problemas. Problem solving. Estuda só matemática, tá? Confia em mim. Assim no PEN, né? Também aí aprende a estudar direito e estuda só matemática. Ainda mais que em breve eu vou lançar um módulo de inteligência matemática profunda para os meus alunos, ou seja, eu vou ensinar a pensar matematicamente, ensinar a resolver múltiplas questões do Enem. Tem muita coisa vindo por aí, eu estou trabalhando demais nisso, vocês não têm ideia. Tá? Até tirei o bigode para não atrapalhar, certo? Como evoluir em matemática de uma vez por todas, garantindo que você nem estuda só matemática até os 30 sextos. Depois dos 30 sextos você começa a combinar talvez ali com alguma matéria de física, química, para você não ficar tão defasada e continua progredindo em matemática. Cara, 30 sextos em matemática são, vamos lá, matemática básica mesmo, operações e interpretação de problemas simples, fração, porcentagem, equação e proporção, regra de 3 simples, regra de 3 compostas. É tipo assim, 10 assuntos. 30 questões de matemática são 10 assuntos. Ou seja, realmente, se você tirar um mês, 2 meses, é quase impossível. Eu arrisco dizer, até mesmo saindo do zero, não chegar nos 30 acertos, tá? É muito difícil não chegar aos 30 acertos. É porque realmente vocês, não sabem estudar, 2, vocês não focam no que é importante, ficam estudando aí geografia, biologia, história, oficina de literatura e não sei o quê, essas besteiras, e não estudam o mais importante, matemática. Tira a semana toda, vai estudar só matemática. Cara, forma a tua inteligência matemática. O caminho mais rápido para isso, eu ensino para o protocolo de mestre, mas você pode também tentar a sorte. Eu acertei 43 de 45 questões de matemática, então eu acho que eu entendo alguma coisinha quando o assunto é acertar matemática no Enem, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário para eu saber, deixa uma curtida, compartilha com teus familiares, com teu amigo, teu cachorro, a tua sogra, e eu ia falar mal da sogra, mas eu gosto muito da minha, então, e meu sócio é meu cunhado, ele me olhou, beleza? Me sigam no Instagram para vocês poderem participar do próximo quadro e tirar dúvidas comigo pessoalmente. Conheço também o protocolo de mestre, cujo link está na descrição. Fiquem com Deus e até a próxima.